Vamos lá, turminha. Vamos falar hoje do que? Controle de constitucionalidade. Vamos falar de controle de constitucionalidade, tá? Não vão, todas as aulas são tentativa de ser uma aula mais curta, de 30, 40 minutinhos, nada tão longo. Vamos tentar vamos falar de controle de constitucionalidade, de qual ponto? Vamos detalhar item por item as ações constitucionais do controle concentrado? Não. Vamos fazer uma aula um pouco mais relaxante, mais tranquila, tá? Obviamente, com tudo que cai em exame de ordem, tá? Mas vamos falar o quê? Na parte mais ou menos introdutória, mas com foco, obviamente, em OAB e concurso público, sem aquele detalhe, a histórica, vem do direito inglês, vem do direito americano, uma coisa ou outra, nós vamos falar. Mas vamos tentar trabalhar de forma objetiva. Ó, isso que cai, é assim que funciona, é isso que eu preciso saber. Tá? Sem ficar muito no. Será que. Tá? Para ficar bem fácil o entendimento, tá bom? Então, a primeira ideia, vamos falar de controle de constitucionalidade, né? Controle de constitucionalidade. É um nome estranho, porque se você parar para pensar, eu não precisaria controlar a constitucionalidade. As normas deveriam já nascer totalmente constitucionais, pertinentes com o sistema. Mas o legislador constituinte originário, lá mais ou menos lá para o artigo 102, especialmente 103 da Constituição, ele inaugura falando, olha, eu sei que as normas podem vir todas com problema. Então, é melhor ativar uma espécie de procedimento, não chama de processo, de procedimento que vai tutelar, que vai verificar essas normas constitucionais e ver se elas têm pertinência ou não com o sistema maior que a Constituição. Tá? Então, o controle de constitucionalidade, de forma bem resumida, é nada mais, nada menos do que ele é uma forma, o procedimento que a Constituição criou, titulou, obrigou, para verificar a pertinência das normas com o sistema. Pertinência, que eu digo, é obediência e não respeito. As normas têm que respeitar a Constituição. Já falei algumas vezes em outras aulas. As normas não têm que respeitar, elas têm que ter pertinência, obediência ao texto constitucional. Não é respeito, tem papo de respeito. Respeito papai, mamãe. Não. Obedece, não obedece, é conceito de súdito. Por isso que a condição de Hans Kelsen fala o quê? É condição de validade. Uma norma tem validade na outra, é obediência a outra. As normas estão obedecendo à Constituição ou não estão obedecendo à Constituição. Tá bom? Então, controle de constitucionalidade é verificar se as normas elas têm efeito, se elas têm pertinência à Constituição ou não, se elas respeitam o texto constitucional ou não. Um primeiro detalhe aqui, antes de continuar, sobre a ideia de conceito, ou ampliando um pouco mais a resposta, é entender que o controle de constitucionalidade ele pode atingir, isso aqui é só uma coisa, um paralelo, qualquer norma jurídica pode ser interpelada, pode ser verificada se ela ofende a Constituição ou não, né? Será que um ato administrativo pode ser inconstitucional? Lógico que pode. Lógico que pode. Se ele vai ser via abstrato ou via concreta, né, difuso ou concentrado, isso é outra etapa. Mas todo o sistema jurídico pode suportar a verificação através do procedimento de controle de constitucionalidade. Só tem um parênteses, uma coisa importante, que é uma decisão de 1900 e bolinha da STF. Às vezes pode cair na ordem, já caiu. Que é o quê? Presta atenção. As normas constitucionais, as normas que estão dentro da Constituição, suportam controle de constitucionalidade? Eu posso controlar a constitucionalidade da própria Constituição? Resposta: sim e não. Sim, quando? Presta atenção. Tudo que nasceu na Constituição pós 5 de outubro de 88 pode sofrer declaração de inconstitucionalidade, pode ser inconstitucional. O que eu estou querendo dizer? As emendas constitucionais podem sim, absurdamente, serem inconstitucionais, podem ser verificadas pelo controle de constitucionalidade. O melhor exemplo é a emenda 3 de 93, que declarou inconstitucional a criação lá atrás, que depois virou outro nome, do IPMF, né? Depois virou CPMF. Só quem não suporta controle de constitucionalidade, que não pode ser verificado, não é a própria Constituição, mas olha como eu vou falar, o texto originário. Então, o texto originário da Constituição Federal, o texto que nasceu em 5 de outubro de 88, ele não suporta controle de constitucionalidade, não suporta verificação, porque não existe nada antes dele. Uma emenda constitucional é posterior ao texto originário, é um texto, para pensar, já composto, alterado, modificado. Ele pode suportar verificação e controle. Então, volto.
Pergunta do exame de ordem. O texto originário pode ser verificado, pode ser declarado inconstitucional? Não, ele é constitucional, originário. E o texto, vamos chamar assim, entre aspas, secundário, posterior, que nasceu através das emendas constitucionais, pode ser verificado, pode suportar controle de constitucionalidade? Sim, pode com certeza. Beleza? Ele pode com certeza. Tá bom? Continuando nessa loucura aqui do controle de constitucionalidade, e tem o seguinte, uma norma, isso aqui é um parênteses rápido, uma norma, quando ela é declarada inconstitucional, perceba, eu não quero entrar no mérito, como que ela foi declarada ou não, só pensa, ela foi declarada. A regra geral da declaração de uma norma é dada inconstitucional, obviamente, estou falando perante o STF, mas sem discutir se é controle concentrado, não quero entrar nisso ainda, mas uma norma, quando ela é declarada inconstitucional, pela própria teoria da nulidade, se ela foi declarada inconstitucional, ela sempre foi constitucional. Ela nasceu inconstitucional. Então, não tem como ela falar, não, mas ela... Não, professor, ela virou inconstitucional a partir de hoje. Isso não existe. A não ser se eu tiver uma inconstitucionalidade para arrastamento, né? Veio uma emenda constitucional que nasce hoje, a lei já está aqui, perfeita. Veio uma emenda constitucional que torna a lei inconstitucional. Então, a partir de hoje, essa lei é inconstitucional. A partir daquele momento, né? Então são situações diferentes. Mas uma lei, a regra geral dela, ela é nula, da nulidade, ela nasceu inconstitucional. Nasceu inconstitucional. Onde eu quero chegar? A regra padrão é as normas que foram declaradas inconstitucionais, elas devem retroagir à data da sua publicação. Ou seja, você cessar todos os efeitos dela. Essa é a regra geral. Só que a mini reforma do Poder Judiciário fez o quê? Criou a figura da modulação dos efeitos da norma da inconstitucionalidade. Não gosto muito da modulação, mas exame de ordem. Posso modular os efeitos, que é o quê? Falar o quê? Olha, essa lei é inconstitucional, mas essa inconstitucionalidade é a partir de hoje. Não, essa inconstitucionalidade daqui a um mês vai começar a valer essa inconstitucionalidade. Ou seja, estou falando que a norma é inconstitucional, mas ela é nula. Se não é nula, essa nulidade, o cessamento dos efeitos começa quando? Hoje? Amanhã, daqui a 3 meses, pode acontecer. O STF já fez várias vezes, chama de modulação. A modulação depende de voto de 2/3 dos ministros do STF. Então, os ministros do STF, dentro da votação, falam, olha, eu acho melhor, além de declarar essa norma inconstitucional, a gente verificar, a gente analisar quando que essa inconstitucionalidade vai produzir efeito, que é a chamada modulação. Não falando nada disso, o STF não modular, a norma nasce inconstitucional, ou seja, retroage os efeitos. Tá? Então vai dar efeito ex tunc. Modular vai dar efeito ex nunc, né? Nunca mais para frente, T de trás para trás. Tá bom? Vai dar efeito ex tunc. Tá? Quando o STF não fale nada, não nada, tá bom? Tentando compactar o máximo para não ficar denso e ficar uma aula, um vídeo bem curto. Continuando essa doideira do controle de constitucionalidade, esse controle de constitucionalidade ele pode acontecer de duas formas. Vamos chamar de duas formas, duas espécies de controle de constitucionalidade, como a doutrina gosta de chamar. Eu tenho um controle de constitucionalidade na modalidade preventiva e na modalidade repressiva. Preventivo e repressivo. Tá? Muita gente divide da seguinte forma, eu não gosto dessa divisão, porque uma parte da divisão está um pouco errada. Que assim, o preventivo seria o controle político e o repressivo seria o controle jurisdicional, seria o controle do Poder Judiciário. Acho que não fica muito bom, principalmente o controle político, eu vou explicar. Tanto que acho que é melhor entender o quê? Qual que é o nome? Controle preventivo e repressivo. Mas fica o aviso, eu que falo, o que é controle político? Eu estou falando, controle político está querendo dizer, de forma errada, é uma dominação, eu acho errada, do controle preventivo. Já vou explicar por quê. O controle preventivo, ele pode ser feito pela sua própria essência, no primeiro momento, primeira análise, pelo conceito básico, somente por 2 poderes, somente. Depois eu vou acrescentar mais um, pelo legislativo e pelo executivo. Por isso que fala-se controle político, pelo legislativo e pelo poder executivo. E preventivo, porque estou previndo que não nasça uma norma inconstitucional. Se eu estou previndo, eu estou falando o quê? Estou fazendo essa prevenção, eu estou afirmando, essa é uma diferença básica, que o controle de constitucionalidade preventiva acontece antes da publicação da norma. Penso assim, antes da publicação, preventivo, repressivo, após a publicação. Publicou, repressivo, não publicou, preventivo.
E o preventivo, na primeira teoria, na primeira essência, ele pode ser feito pelo legislativo e pelo executivo. Pelo legislativo, através das comissões, a melhor forma de você entender, e o melhor exemplo, e o melhor caso concreto, é a Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania, CCJ. A CCJ é uma comissão obrigatória de Constituição nas duas casas, tem comissão na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, que a função dela qual é? Fora a parte política, é controlar, é não permitir que vá a plenário, não permitir que continue, não verificar normas inconstitucionais. Então, a primeira forma de controlar a inconstitucionalidade é a comissão falar, olha, essa norma não tem como ir para frente, por quê? Um exemplo. Vocês estão alterando o Código Penal aqui, colocando lá no artigo 121, o caso de morte, pena de morte, se eu cometer tal tipo de crime. Opa, não dá, a Constituição não permite, o artigo 5º não permite. Então, perceba, é uma forma de controlar a constitucionalidade, é uma forma de prevenir que normas inconstitucionais nasçam. E passando isso, a Comissão de Constituição e Justiça e o sistema judicial constitucional verificando que as comissões são formadas por deputados, senadores, ou seja, literalmente políticos, então ali vai vir de tudo, ou seja, pode vir qualquer de lei, deu também o poder para o presidente da República, o chefe do Poder Executivo, de também ser uma barreira, um filtro das normas que podem ser inconstitucionais, através do veto. Agora sim, não é qualquer veto. Tem o veto político e o veto jurídico. Isso é uma divisão. Existe veto político e veto jurídico. A sua resposta é o veto jurídico. Então, o presidente da República pode vetar? Pode. Político, quando é contrário ao interesse público, e jurídico, quando é contra a Constituição, quando ele entende que aquela norma é inconstitucional. Então, o presidente da República, ele exerce também o controle de constitucionalidade, através do quê? Do veto jurídico. Só que ele tem que fundamentar, todo veto é fundamental. Ele fundamenta o quê? Tal norma ofende tal artigo da Constituição por tais motivos, tá bom? Deveríamos parar agora de falar do preventivo, mas começou a crescer uma teoria, não sou simpático a ela, que o STF também poderia controlar a inconstitucionalidade. Por exemplo, está votando uma medida provisória. Essa medida provisória está com vício formal, porque foi aprovou-se a medida provisória na Câmara dos Deputados, não foi para o Senado ainda, por exemplo, na Câmara dos Deputados, com quórum inferior ao constitucional, inferior ao permitido. Aí vai um deputado que, se não gosta daquilo, entra com uma ação judicial no STF, o STF vai lá dar uma liminar e fala, olha, tá errado, vocês fizeram, tem que fazer. Isso é uma espécie de controle preventivo antes da publicação, feito pelo Poder Judiciário. Eu não gosto desse tipo de coisa, não lembro quando o exame de ordem questionou, por que eu não gosto? Porque quando o STF faz isso, ele está atacando, vamos usar a palavra atacar, ele está interferindo numa dimensão dentro do poder político da Câmara dos Deputados, do Senado, do Congresso Nacional. Se está realmente errado, tem esse vício vai ser corrigido por ele depois, e não naquele momento. Porque muitas vezes a minoria, um deputado, senador que se sentiu prejudicado com uma norma, ele perdeu. Prejudicado porque ele perdeu. Ele vai até o STF e fala, olha, perdi, tal, e perde porque ia eliminar. E aí? Atrapalha a maioria que venceu. Então, eu não gosto. Então, para exame de ordem, eu acho que o foco é quem faz a controle de constitucionalidade, é as comissões, especialmente a Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania, normalmente denominada CCJ, e o presidente da República através do veto, e não qualquer veto jurídico. Tudo isso acontece antes da publicação. Lembre-se que o veto tem que ser fundamentado, não basta falar, é inconstitucional. Inconstitucional por quê? Não é uma tese, não é para escrever. Foi inconstitucional porque eu fui em tal artigo, tal motivo. Bem compacto, não tem necessidade de ser um negócio, deixa eu fazer uma dissertação de mestrado, tá bom? Passada essa etapa do controle preventivo, nós temos o chamado controle repressivo, né? Que é o jurisdicional, do Poder Judiciário. O repressivo, que acontece pós-publicação. Ele vai acontecer dentro do Poder Judiciário. Aí sim ele acontece de duas formas. Ele vai acontecer de duas formas importantes. Se chove, então quase chegando no fim, tá? Duas formas. Ele pode ser a modalidade concentrada ou a modalidade difusa. Concentrada ou difusa. Com a primeira concentrada fica mais fácil. Concentrada, também chamado de controle abstrato. Abstrato por quê? Primeiro vamos voltar para a primeira palavra, concentrado.
Concentrado porque concentra num único órgão. Todo o processo inicia e termina num único órgão. Que é onde? Na figura do STF. O STF, ele que vai exercer o controle concentrado de constitucionalidade. Ele que vai verificar a norma, se a norma é constitucional ou não é constitucional, dentro do controle concentrado. Mas também, por que eu chamo de controle abstrato de constitucionalidade? Porque o STF não vai se debruçar sobre um caso concreto, ele vai ver a norma geral, uma norma de forma abstrata, ele vai ler a norma, olha, ofende a Constituição ou ofende. E não ver se aquela norma ofendeu um caso específico, é uma forma geral. Tanto que é geral, que o controle concentrado ou abstrato, ele vai ter efeito erga omnes e vinculante. Erga omnes para todos e vinculante. Todo o poder judiciário, legislativo, executivo vai ter que catar a decisão emitida por ele, porque ele deu efeito para todos. Isso é o controle concentrado. Ele vai acontecer através das ações e dos legitimados que estão lá no rol do artigo 103 da CF. As ações, a DIN por omissão, a DECOM, assim por diante, tá? Aí depois pega um dia para te falar a DCP, a ação, a aguição de preceito, aguição de descumprimento de preceito fundamental. Então você tem outros tipos de ações que podem gerar o controle concentrado, não só as ADINs. Depois a gente pega uma aula para falar sobre elas, tá? Mas lembra que o controle acontece dentro do próprio STF e termina no STF, inicia e termina nele. Ele não verifica um caso concreto, ele verifica uma norma de forma abstrata, geral, tá bom? Passando essa etapa, para chegar quase no fim, nós temos o controle difuso. Difuso porque ele vai difundindo, ele é difuso, ele não está no único local. Difuso, ele é bem um controle americano, bem americano, porque a origem dele é americana. Que diz o quê? Que controle difuso? Qualquer juiz, desde a primeira instância, o juiz do juiz especial possível, pode declarar uma norma inconstitucional, não só o STF. Então, qualquer membro que eu digo, qualquer magistrado, pode declarar uma norma inconstitucional, o juiz da primeira instância, um tribunal regional federal, o STJ ou o STF, obviamente, por questão lógica. Mas ele pode declarar essa norma constitucional como? Olha a diferença, ele não é um controle abstrato agora, ele é um controle concreto. Eu olho para a norma e falo, espera aí, o que está acontecendo nessa notificação que você recebeu, nesta notificação, é um caso concreto, e não é algo geral, esta notificação é inconstitucional. Então perceba, o controle difuso, ele é um controle literalmente concreto. Eu olho para aquela demanda e falo, isso aqui é inconstitucional. Isso aqui é inconstitucional. Esse fato humano que tem reflexo jurídico é inconstitucional. Tanto que também denomina de via, a chamada é o controle via através da via incidental. Incidental por quê? Eu quero o processo. E incidentalmente vem a inconstitucionalidade. Não é o que estava planejado, veio a inconstitucionalidade. Tá? Então, controle difuso é aquele controle que quem vai emitir é qualquer membro, entendo, qualquer juiz, desde a primeira instância até a última. Até o STF faz controle concentrado, porque ele pode fazer através do recurso extraordinário. Então, a regra do controle difuso é que ele tem efeito inter partes. Ele não vai ser erga omnes. E, obviamente, ele não vai ter efeito vinculante. A decisão que o juiz der num processo meu, falando que tal norma é inconstitucional, ela é inconstitucional para quê? Para as partes deste meu processo. Aí o processo X, não tem efeito. Ele pega a minha decisão e vê se aquele juiz aceita daquela forma. Então, perceba, a norma pode ser inconstitucional para todos, erga omnes no controle concentrado, ou pode ser só para você naquele processo específico, que é o chamado controle não. O efeito é inter partes, somente entre as partes do processo. Não vai espalhar para as demais partes, somente para aquelas partes. Difuso e concentrado. Beleza?